Quando Deus fala, Deus traz paz. Quando Deus fala, talvez Deus fale uma coisa com você, Deus nem acabou de falar, você quer logo já que se cumpra, tem coisa que não vai se cumprir. Naquela hora, não. Ou talvez Deus fale uma coisa com você pensa uma coisa, só no você pensar, já rapidamente, as coisas acontecem. Eu lembro que, um tempo, eu estava pensando na minha mente que eu queria um carro, e eu pensava que eu queria esse carro, mas não era eu que estava pensando. Deus falou comigo, vou te dar esse carro. Eu falei, mas só me dá esse carro? Como? Eu vou te dar esse carro. E um dia eu estou aqui na igreja, o telefone toca, e alguém disse, Adarca, onde você está? Eu estou estourando. Você poderia amanhã comigo no lugar tal, tal, tal? Vou. Eu te pego você amanhã a tal hora. Aí no outro dia eu vim para cá. Essa pessoa me ligou e disse para mim, Adarca, eu não vou poder te buscar, mas vou mandar um Uber te buscar. Mandou um carro me buscar aqui. Aí eu cheguei lá, eu pensando que eu ia fazer um favor para a pessoa, né? E ela pegou, chegou, me levou numa loja e me apresentou o dono da loja, falou que é meu pastor, meu amigo, mais que o irmão. Eu quero te pedir uma coisa. O carro que ele escolher, eu vou pagar. E o cara, muito educado, queria que tal o carro que faz test drive? Eu, não. Vai ser o carro mais caro da loja. Eu quero abençoar essa pessoa. E assim meio, agradecendo a Deus. O cara, já que esse aqui é o carro mais caro, me levou nos carros convertidos. Aí Deus, só me disse para mim, mas que carro que eu pego? Até isso eu quero saber. Eu sou o carro que eu ia pegar. Deus se preocupa com as mesmas coisas que você jamais pensa. Hoje eu quero falar sobre o começo do meu ministério, que está lá no Salmo 37. Diz assim, não se indigne por causa dos malfeitores, não tenha inveja daqueles que praticam iniquidade, pois eles misturará e breve desviará como relvas e murchará com a árvore verde. Confia no Senhor e faz o bem. A terra alimentará da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega-te o teu caminho ao Senhor e confia nele e tudo, diga tudo, fala tudo, do teu, só fala quem tem, do teu coração. O que é que o teu coração tem falado com você? Eu tenho certeza que o seu coração não quer falar, olha pastor, eu quero sofrer. Tem alguém com esse coração? Se tem, eu vou expulsar. Ah, pastor, Deus me chamou para ser um derrotado. Não. Se Deus falou, isso aqui para mim é um dos livros mais ricos que o ser humano pode ter. Aqui está todo o segredo para ter uma vitória. Não tem inveja dos malfeitores. Se você confiar, se você entregar, mas entregar, não é entregar a metade não.
Talvez nós gostamos muito de receber, mas quando Deus fala entrega, eu digo, será que é Deus mesmo? Será que Deus mandou eu fazer isso? Será que Deus está nesse negócio? Principalmente quando fala que você tem que meter a mão no bolso e fazer alguma coisa. Para você, irmão, a Bíblia fala, olha, para você colher, você tem que plantar. Talvez eu conto você alguns testemunhos aqui, eu fico pensando, mas para mim receber o que Deus falou comigo, lá atrás, eu tive que entregar algo para o Senhor. Primeira coisa que eu entreguei, pela misericórdia, não merecia a minha vida. Eu não entreguei a vida com 55 anos, com 48, tem pessoas que vão entregar com 60, 70, ele vai ser salvo, vai para o céu. Eu entreguei a minha vida, tive o privilégio de entregar a minha vida com 18 anos. Eu estava na melhor fase, 18 anos, nasci do Rio de Janeiro. Tudo eu pensava ser, mesmo ser cristão. Porque eu ia para a igreja católica, eu praticava. A minha família me consagrou, assim que eu nasci, num terreiro de macumba. Eu estava crente que eu estava servindo a Deus. Até que um dia, eu descobri que eu não conhecia Deus. Até que um dia que eu encontrei alguém, não foi anjo que desceu, homem, Deus usou homem, para chegar para mim e dizer, olha, Deus tem algo na sua vida. Deus quer mudar a sua história. E aquela pessoa começou a dizer do amor de Deus para mim, e Deus começou aí revelar coisas que só eu e ele sabiam. Aparentemente, eu estava bem. Por que eu estava bem, aparentemente? Para o mundo eu não tinha uma vida ruim. Eu não era metido, não jogava bola, mas eu era metido a boleiro, vivia com os boleiros, vivia nos melhores lugares, morava em Copacabana, morei em Santos. Tinha uma vida de glamour, mas eu não tinha paz, eu não tinha alegria. Eu não tinha o que eu tenho hoje, paz. Eu não tinha certeza o que seria de mim. Até quando Deus usou alguém para falar, olha, se você crer, se você entregar, Deus quer fazer algo na sua vida. E aí? Quando eu entreguei, aí que as provas começou. Você tinha prova? Tinha, mas não tinha discernimento. Quando eu entreguei, Deus começou a me provar. Primeira prova. Irmãos, se você entregou a sua vida, se está tendo levante, se está tendo prova, fica firme que a vitória vai ser grande. Se você entregou e não aconteceu nada, pode orar mais. Alguma coisa errada está acontecendo. A Bíblia fala que as trevas não se dão com as luzes. Onde há luz, onde há o poder de Deus, o outro mundo tem que sair. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, logo de cara Deus começou a me provar. Eu comecei a ter crise. Conheci Jesus, me ensinaram a orar, a jejuar, a ler a palavra, me ensinaram a ir para a igreja, me ensinaram, eu queria conhecer mais esse Deus, porque eu queria ter umas experiências novas com Ele. Eu comecei a buscar, comecei a me dedicar, não esforçando, orando, buscando ali, pessoas me acompanhando, e eu comecei a ser provado. A primeira prova que eu tive foi meus pais, minha mãe. Meu pai disse, olha, eu aceito tudo, menos você ser evangélico. Perdi o emprego. A porta fechou. E Deus foi falando comigo, falando. Comecei a dar crise de epilepsia. Quanto mais orava, mais guerra eu tinha. Quanto mais crise eu estava, mais eu orava. E Deus me disse para mim, eu vou mudar a sua história. Você já pensou uma pessoa orando, um paralítico andando, um cego enxergando, Deus fazendo milagre e você passando um problema? Dá para você entender como é que Deus trabalha?
Mas eu tinha certeza que o Deus que estava curando as pessoas, Ele ia me curar. Eu tinha certeza porque a minha vida não era mais minha vida era do Senhor. E eu sabia que o inimigo ele estava lutando, porque ele sabia, se eu continuasse firme, não somente eu, a palavra de Deus disse, olha, se tu crer, serás salvo, tu e tua casa. Eu tinha certeza que Deus estava calado, mas Deus estava fazendo, porque Deus não chama Dark, Deus é o Senhor, é o Todo-Poderoso, é o Jeová Jireh, Jeová Rafá, que faz presente nessa noite. E se Ele falou, as suas palavras vai se cumprir. Jejuando. Ao decorrer do tempo, passando os dias, orando, dias jejuando, dia dando a palavra, até que um dia eu tive uma experiência muito profunda com Jesus. Aquelas pessoas que riram, criticavam, começaram a ver algo que eu nunca tinha experimentado. Quando parecia um problema entre as pessoas que eu conhecia, eles falavam, olha, eu não sei agora o que ele é, mas tem o Adark que era perdido, agora pelo menos ele anda com a Bíblia e sabe rezar. Vamos lá para ele rezar para a gente. E nisso Deus manifestava a sua glória. E através dessa caminhada com Jesus, eu tive o privilégio de ganhar primeiramente a minha irmã para Jesus. Depois ganhei o meu irmão. Depois ganhei um amigo lá do mundo. E comecei, Deus começou a me dar graça, ganhando um, ganhando outro, ganhando um, ganhando outro. Não é que eu fui lá, eles que vieram atrás de mim, falaram, Dark, a sua vida mudou, eu quero conhecer esse Deus que você está tanto falando. Deus começou a salvar as pessoas. Deus começou a transformar, fazer algo que Deus havia falado lá atrás. Deus começou a mover, e eu comecei, me falaram que eu tinha que orar, eu tinha que buscar, eu tinha que jejuar, que aqueles que buscavam, aqueles que oravam, Deus batizava com o Espírito Santo. Eu falei, se existe esse Espírito Santo, eu quero ter. Quanto mais eu orava, quanto mais eu buscava, orava, não acontecia nada. Os meus amigos, eles eram usados num dom de maravilha, dom de revelação, dom de profecia, dom de visão, dom de discernimento, dom de interpretação. Tinha tanto dom e eu não tinha nada. E eu comecei a orar, até que um dia Deus me pegou pela madrugada e me levou no lugar e mudou a minha vida. A partir daquele dia, Deus me batizou com o Espírito Santo. E eu tive uma prova muito profunda com Deus. Quando eu voltei, Deus, pela misericórdia, começou a mudar a minha vida. Deus começou a falar comigo de uma forma poderosamente. Começou a me dar direção, começou a me dar estratégia. Eu tenho uma notícia para você: quando Deus fala, Ele faz. Quando você entrega, quando você confia, quando você deixa Ele fazer, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Eu não sei o que está acontecendo com você hoje, mas se Deus falou, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Um dia, a minha mãe queria que eu fosse lá onde ela tinha me consagrado. A mãe falou, eu falei, eu vou lá, mas quando eu cheguei lá, na casa de uma tia minha, eu tive uma experiência profunda com Deus. Na hora de começar aquele ritual, eu estava em jejum, tranquilo, conversando, na minha. Eu tenho uma notícia para você. Quando começou aquele ritual ali, queria começar, estava marcado para começar a tal hora, eles olhavam um para o outro e falavam assim, olha, eu estava ali conversando, mas orando em espírito, dizendo, olha, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E ali orando em espírito. Quando eles invocaram aqueles guia deles que eles acreditavam, um disse para o outro, olha,
hoje nós não podemos descer aqui, porque há alguém aqui dentro que serve o homem de branco. Não aconteceu nada. Hoje não. Hoje não, por quê? Porque onde Deus está, irmãos, há poder. Aonde Deus está, a resposta. Aonde Deus está, a vida. Aonde Deus está, irmãos, Ele vai fazer cumprir as suas promessas. A minha mãe era uma pessoa usada na mão do inimigo. Não conhecia Jesus, os pastores tinham medo dela. Mas aquela mulher que foi tão ousada na mão do inimigo, eu tenho isso para você, Deus a libertou. E ela tornou-se uma grande mulher de Deus e ganhou muita alma para Jesus. Se Deus prometeu para você que vai fazer a obra na sua família, que vai fazer a obra na sua casa, irmãos, não desista. Persevere. Continua firme. Seja perseverante. Não importa o que eles dizem, não importa o que eles pensam, importa o que Deus está fazendo, importa o que Deus disse para você. Se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Ele não é homem. Se Ele prometeu que você e a sua casa vai te servir, irmãos, não me pergunta a hora, nem me pergunta o tempo. Irmãos, persevera. Deus nunca perdeu uma batalha. Nunca. Deus tem prazer de nos abençoar. Aí eu comecei a buscar a Deus. Aí foi aquela fase novo convertido. Tudo que eu ia fazer profissionalmente não dava certo. Comecei a orar, comecei a buscar. Tive um chamado muito forte em relação à obra de Deus. Eu falei, Deus, olha, eu aceito te servir, mas fazer a sua obra não sou digno. Não. Mas Deus disse, eu quero você fazer na minha obra. Assim que eu me converti, logo de cara, no ministério que eu ia, fui logo vice-presidente da mocidade, depois presidente, depois fiz curso para voluntário, depois curso para obreiro, depois diácono, sucessivamente evangelista. Você ia subindo degrau. Deus foi me colocando e Deus disse para mim que tinha um chamado para que eu pudesse pastorear, qual eu já disse para vocês no começo do meu ministério, aonde eu me converti, fui um dos pastores há muito tempo lá, com essa idade, e Deus havia falado para mim que através de mim Deus ia libertar minha família, e começamos a orar, a buscar. Deus libertou minha mãe, depois libertou a irmã da minha mãe, depois Deus, todo mundo era espírita, Deus depois libertou minha avó, que era chefe também daquele terreiro de Macumba, depois libertou meu avô. Deus foi libertando, a minha família é pequena, lá em casa são 12 irmãos, Deus libertou os dons, lá em casa são 16, eu estou errando, estou 12 mais 6 de criação, é 18 irmãos, misericórdia, Deus foi libertando. Eu quero dizer para você, quando Deus fala, Deus faz. Hoje, pela misericórdia de Deus, a maioria deles prega a palavra do Senhor. Quando Deus fala, Deus faz. Qual é? O que você tem buscado em Deus? O que você tem passado? O que você tem passado? Eu gosto muito do que está escrito lá em São Mateus, capítulo 6, 33, diz: buscais primeiro o reino de Deus. Quando nós buscamos o reino de Deus, quando nós buscamos, que nós entregamos, que nós determinamos, buscais primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos será acrescentado. Irmão, se Deus falou que vai fazer, você pode continuar buscando, você pode continuar clamando, que aonde há o reino de Deus, há vida. Aonde há o reino de Deus, há saúde. Aonde há o reino de Deus, há sabedoria. Aonde há o reino de Deus, há mudança de vida. Aonde há o reino de Deus, o povo não aguenta, porque quer experimentar desse reino que está dentro de você. Aonde há o reino de Deus, você não aguenta ficar calado, você esquece os seus problemas e olha para Jesus e crê que Deus vai fazer, porque Deus é poder para aqueles que crêem e para aqueles que buscam.
E começamos a buscar, começamos a orar, começamos a terminar. Deus começou a fazer. Quantas pessoas de onde eu saí se converteram? Quantos centros fecharam? Viraram igrejas? Você pensou no lugar que era um altar para o demônio e virar um templo? Virou igreja. Quantas pessoas? Quantas pessoas foram curadas? Quantos foram libertos? Quantas pessoas Deus transformou? Eu estava pensando. Uma vez eu estava fazendo uma campanha aqui em Goiânia, num lugar aí, orando, fazendo uma campanha, alguns dias de jejum, de oração. Uma certa noite eu estava com a equipe de oração naquele lugar, mais ou menos 1h da manhã, eu lá, orando com uma pessoa que tinha um problema muito sério, nós fazendo campanha, até que, ali orando, chegou certa hora, eu sempre oro de pé, mas esse dia, uma pessoa me contou um problema, e eu fiquei muito condoído com o problema daquela pessoa, o problema era muito sério, eu ajoelhei, fechei o olho, comecei a orar com ela. Quando eu comecei a orar com aquela pessoa, eu vi um barulho e eu disse, deve ser uma bombinha. Era pá. Aí eu continuei orando, eu vi pá, pá, pá. Aí eu vi um cara gritando assim, demônio, está amarrado em nome de Jesus. E não é bombinha não, gente, isso é tiro. Aí o cara com um revólver, espingarda, sei lá, começou a tirar. E nesse lugar, que me chamou mais a atenção, eu estava orando um pouco separado, tinha vários profetas, vários vasos, tinha uma amiga minha, Light, pesava 160 quilos, e ela, quando viu esses tiros, tinha uma cerca, ela, profeta usada, ela criou asa. Ela criou asa, ela correu tanto que ela pulou a cerca, o marido dela atrás, e todo mundo correu. E eu fiquei ali. Eu nisso não correu, porque eu estava ali, ficou do meu lado. E eu orando para o cara, orando para a irmã ali. Quando eu abro o olho, tinha um cara com a carabina, perto de mim. O que é demônio aí? Não, rapaz. Não. O Deus amor gritou demônio de longe, o cara achou que era eu, disse, quem é demônio aí? Eu falei, que é isso, rapaz? Você é um cara mais lindo que ele já fez. Você é o cara que Deus tem um plano na sua vida, meu irmão. Para mim que está essa hora aqui, Deus te ama demais. Deus é maravilhoso. Comecei a falar com o cara com um revólver assim na minha cara. E essa minha amiga que era delegada, que era braba, começou a tremer. E eu ali conversando com o cara, Deus me deu paciência. Eu comecei a conversar com ele. Levantei. Quando eu abracei ele, ele começou a chorar. Quando eu vi, eu já fiz sua pele, ele levantou as mãos, me deu a arma, caiu de joelho. Quando eu disse, agora está tudo bem, pareceu outro cara. Quem é esse? Larga meu amigo, o outro com a outra carabina. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. E o cara apareceu com a outra carabina assim, lá no lugar que eu estava orando. Aí eu fui lá para aqueles meus amigos de oração que estavam ali. Sabe quantos tinha? Minha mãe de Jesus, né? Minha esposa e minha amiga que não correu porque não conhecia o caminho, ficou do meu lado. E o cara falou para mim, larga meu amigo. Eu falei, não, rapaz, seu amigo não é seu amigo, é meu amigo. Se ele é seu amigo, eu sou seu amigo também, meu amigo. Você estava fazendo o que lá, Dá? Estava buscando o reino de Deus. Sabe o que aconteceu? O diabo pode até vir, mas ele sempre vai perder. O outro entregou a arma. E nós fizemos um apelo. Os dois me pediram perdão, era policial aposentado.
levantou as mãos e aceitou Jesus como o único e legítimo Salvador. Quando você busca o reino de Deus, Deus trabalha de um jeito que você não entende. Aquele homem se converteu, aquela mulher que estava ali, Deus deu a vitória para ela. Deus começou a fazer, Deus começou a buscar. Irmãos, aonde é o reino de Deus, a vitória. Aonde é o reino de Deus, a resposta. Eu não sei o que você está buscando nesta noite, eu não sei o que você está buscando nesse ano, mas pastor, já estamos quase no fim do ano. Irmãos, uma coisa eu quero falar para você: se você entregou, se você confia, tudo que Deus sonhou para você esse ano de 2022 vai se cumprir, porque Deus, quando Ele fala, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele é fiel. Ele é fiel. E essa experiência me chamou a atenção. Eu posso te contar algumas experiências. Uma vez eu estava acompanhando uma pessoa. Essa pessoa, ela tinha um problema muito sério. Ela ninguém para Jesus porque ele é bonito, irmãos. E nós conversando com ela, ela disse para mim: pastor, eu vim aqui porque alguém falou de você para mim, eu gostaria que você fizesse uma campanha comigo. Aí começamos a orar. Essa pessoa tinha um problema seríssimo. O problema dela é que a sua filha, ela tinha uma enfermidade, e ela já tinha ido no Einstein, São Paulo, Belo Horizonte, por qualquer lugar, e o médico disse que não havia cura. E nós começamos a orar. Cada dia que você orava, declarando, profetizando, concordando. E ela disse: olha, pastor, minha família, a sua família tradicional aqui de Goiânia, meu pai não pode saber que eu estou juntando com essa gentinha, mas me falaram para vir aqui. Olha só que audácia dela, né? E eu vim aqui, só que essa gentinha, eles têm algo que ainda não achei lá fora. E nós começamos a orar para essa pessoa. Primeira coisa que Deus fez com ela conheceu Jesus, foi batizada com o Espírito Santo, Deus a libertou e ela foi batizada. E a filha dela, que tinha aquele problema, que era a idolatria do avô, do pai dela, quando ela foi curada, ele disse para ela: eu quero conhecer esse homem que está orando para você. Só que esse homem, ele tinha alguns demônios. Qual demônio que ele tinha? Ele era racista. Ele falou: pastor, meu pai não gosta de preto. Eu falei: mas eu gosto dele, eu vou lá. Olha o desafio. E ela disse: pastor, ele disse que quer te conhecer, mas você não pode chegar lá ser muito radical. Eu falei: não, pode ficar tranquilo, eu vou conhecer ele. Eu falei: fala para o seu pai, ele está com uma causa já há algum tempo a resolver, e diz para ele, se nós orarmos, Deus dá a vitória, ele aceita fazer um culto de ação de graça na casa dele. O pastor, meu pai está com uma causa. Meu pai tem uma casa aqui em Goiânia que vale $100 mil e já está para vender, tem mais de 5 anos, nunca apareceu um comprador. Eu disse: se Deus dá essa vitória, ele falou: se Deus dá, eu falei: Deus vai dar. Vai lá, fala para o seu pai, Deus me deu uma palavra, marca o dia, até dia tal ele vai vender essa casa. Pastor, não faz isso. Tem 5 anos. Não apareceu nenhum comprador. Eu disse: mas fala para ele, com condições. Nós vamos orar. Se ele vender essa casa, ele aceita eu ir na casa dele e fazer uma campanha com ele? Pastor, meu pai, já te contei a situação do meu pai. Meu pai, ele é o último, além dele ser isso, ele não recebe nem os irmãos dele, ainda mais um pastor. Ele é o último escalão daquilo que ele acredita. E já está tinha uma escala, ele tinha uma seita, ele tinha uma escala. E meu pai não vai te aceitar. Fala para ele: se Deus dá a vitória, se eu posso ir lá. Eu dei o dia que Deus tinha falado. Quando foi à tarde, Deus sabe trabalhar. Sabe o que aconteceu com aquele homem? Ele vendeu aquele imóvel. Nem ele vendeu o imóvel. Eu disse que ia na casa dele.
Feitou, marca seu pai, semana que vem eu vou na sua casa. A do seu pai. Quando eu cheguei na casa desse homem, para começar, tinha segurança, ele era uma pessoa importante aqui em Goiânia, né? Tinha segurança. Quando eu cheguei, disse, pastor, está aí. Aí quando eu entrei na casa dele, ele todo de branco, né? Na alma, todo de branco. Aí ele, quando eu cheguei, que eu fui cumprimentá-lo, dei um abraço nele. Aí eu li uma passagem bíblica que fala que a mulher deve ao seu marido, a mulher sabe edificar a sua casa. O pastor continua lendo, gostei desse negócio aí. Aí falei sobre qual é o papel da mulher como esposa. Aí ele, não, pastor, gostei de você. Eu falei, agora eu vou ler o que o homem deve fazer com a mulher. Eu falei, não, pastor, essa parte você pula. Você pode pular essa parte. Eu falei, não, mas tem outra parte. Tá bom. Entramos. Orei com ele. Rapidamente. No segundo dia voltei lá de novo. Já ele estava melhor. No terceiro dia, já mandou comprar salgado para mim. No quarto dia, já mandou me buscar de carro. E Deus começou a trabalhar naquele homem, trabalhar nele. E ele foi ali, nós orando com ele. Aí nós começamos a falar do amor de Deus para ele, Eu tenho uma notícia para você, aquele homem, dentro de um mês, ele fez uma coisa que eu já vi poucas pessoas fazer. Ele era um cara muito conhecido. Nós começamos a falar de Jesus, orava com ele de manhã, orava com ele à tarde, orava com ele à noite, e ele começou a ler a Bíblia, Deus começou a focar na palavra, começou a ler alguns livros. Quando ele ia comprar uma Bíblia, ele comprava uma para ele, outra para mim, e ele me disse, pastor, eu quero ser batizado. Eu quero entregar, ele entregou a vida para o Senhor, falou, pastor, eu quero ser batizado em Jerusalém. E ele pegou e queria que eu fosse batizado em Jerusalém. Nós começamos a orar com aquele homem. Sabe o que aquele homem fez? Ele foi naquilo que ele tinha, a última escala que ele tinha lá, que ele acreditava. Ele fez uma carta, falando, a partir de hoje em dia, eu não faço parte mais dessa seita. Eu aceitei Jesus como o único e legítimo Salvador. Aquele homem se converteu. Através dele começou a ser curado, começou a perdoar os irmãos dele, perdoar a família dele. Deus começou a curar aquele homem começou a pregar para as pessoas onde ele ia, o povo que conhecia ele começou a falar de Jesus, começou a ganhar alma para Jesus. Seria no médico, ele pregava, o motorista pregava, e Deus começou a usar aquele homem na sociedade, e ele falava, olha, eu conheci um pastor, Deus usou ele na minha vida, eu quero te apresentar ele, e ele colocou alguns contatos de pessoas para resolver. Deus começou a fazer milagre na pessoa daquela família. E através daquele homem, veio e libertou a sua filha. Deus foi transformando a sua família. Eu tenho que dizer para você, aquele homem, um dia, ele disse, já estava já com 70 e poucos anos, por que eu não conheci esse Deus há mais tempo? Por quê? Quando nós buscamos o reino de Deus, há poder. Quando nós buscamos o reino de Deus, há resposta. Quando nós cremos, nós praticamos, Deus é fiel para cumprir a sua palavra. E nesta noite, você que está aqui orando, você que está jejuando, você fala, olha pastor, realmente esse ano não foi fácil, esse ano foi difícil, mas irmão, não desista. Deus está sobre o barco, Deus está com você, Ele continua sendo o Senhor da sua vida, Ele tem poder para cumprir palavras por palavra sobre a sua vida. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele não é homem, Ele é Deus, e se Ele falou, Ele vai fazer, como Ele tem feito na minha vida. Quantas pessoas, quantos testemunhos, quantas pessoas Deus tem feito. Olha só essa família, anos, crendo que estava servindo a Deus, mas o dia que ele conheceu o amor de Deus, a sua vida jamais foi a mesma. Eu não sei o que você está passando no dia de hoje,
Eu não sei o que você está buscando para você ainda este ano, mas eu sei uma coisa: se você entregar, se você confiar, se você buscar, Deus tem poder de resolver aquilo que você tem anos batido em porta e não conseguiu. Mas se você entregar para Ele, colocar nas mãos dEle, Ele vai mudar a história da sua vida. Ele é o mesmo, Ele é o de ontem, Ele é o de hoje, Ele é o de eternamente. É o Deus que disse para mim, quando Ele me chamou para fazer essa obra, é o Deus que disse para mim, Dark, através de você, a sua casa, Deus vai libertar a sua família. Irmãos, orações de 20 anos, até que um dia eu estava aqui em Goiás, Deus falou comigo, Dark, eu vou libertar o seu pai, eu vou libertar o seu pai. Amém. Isso que eu faço? Eu quero que você vá lá, eu vou libertar ele. Isso aconteceu? Um dia eu estava aqui. Deus me deu uma palavra. Vai, eu vou levar o seu pai. Senhor, vou levar para mim. Eu e minha esposa oramos, vamos para o Rio. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, na minha casa, graças a Deus, todo mundo é crente. Mesmo meu pai não era crente. Cheguei na minha casa pela manhã, minha mãe, mesmo Deus falou comigo, falou com ela, foi bom você ter vindo, que Deus disse que vai levar o seu pai. E amém. Só que naquele dia, tinha um culto na minha casa. E o pastor disse, Dark, eu gostaria que você pregasse. Eu não vou pregar. Eu vou só ouvir. E aquele pastor pregou. Quando ele acabou de pregar, ele disse, Dark, pelo menos faça uma oração. Quando eu fiz uma oração, Deus falou para mim, faça um apelo. Quando eu fiz um apelo, eu vi uma voz no quarto. Eu quero aceitar Jesus. Talvez você ora quando Deus faz, será que é verdade? Será que ele aceitou mesmo? O diabo tenta querer minar a sua fé, mas Deus falou, vai fazer. Se eu quero aceitar Jesus. Tá bom. Ele disse que queria aceitar Jesus. Eu convidei que viesse até a sala. Ele veio à sala onde estava tendo culto. Ele confessou a palavra. E terminamos o culto, alegre, agradecendo a Deus. Meu pai nunca tinha lido a Bíblia. Meu pai fumava, bebia. Quando foi no outro dia, meu pai, quando acordou pela manhã, ele me chamou e me fez uma pergunta. Dark, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer. Eu tive um sonho que eu nunca tive na minha vida. Que sonho você teve? Sabe o que foi para mim? Eu tive um sonho, e nesse sonho, eu estive no céu. Céu? Eu crente há muito tempo, nunca fui no céu, já fui no céu assim tão rápido, foi ter ontem. Não, eu fui no céu. Que céu? Que conversa é essa? Olha, eu quero falar para você que eu vi no céu. Eu vi no céu um coral de anjo. Interessante isso aí. E aí, como é esses anjos? Preto? Ele disse, não, eu vi um coral de anjos, esse anjo cantava, esse anjo não tinha uma asa. Ele tinha outras asas. E esses anjos, ele cantava, abria a asa, dizia assim, ele falava assim. Era um coral, esse anjo estava no céu, no lugar, era um coral de anjo, e esse anjo falava assim, olha, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, vem para cá, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, vem para cá. Quando meu pai começou a falar isso, o Espírito Santo começou a testificar, Deus, o fogo caiu, meu pai batizado com o Espírito Santo. Eu tenho isso para você, meu irmão, a partir daquele momento, meu pai que bebia, não bebeu mais, meu pai que fumava, não fumou mais, Deus foi libertando meu pai, transformando meu pai, e Deus disse para mim, eu vou cumprir todas as promessas que eu te fiz. Se Deus diz que vai fazer na sua vida, Deus vai cumprir. Esse Deus que fala, Ele cumpre. Se você crer, se você confiar, Ele tem poder de cumprir palavra por palavra na sua vida. Pastor, por que ainda não cumpriu? Não, irmão, Deus quer que você
faça aquilo que Ele mandou você fazer. Quando nós entregamos, temos que confiar, temos que crer. Sabe o que houve? Passou-se, meu esposo só que eu tenho que ir embora, você pode ficar aqui. Fiquei no Rio uma semana. Meu pai estava bom. Nessa semana meu pai teve um problema, foi fazer uma consulta e ficou internado. Uma noite, eu estou na minha casa, lá no Rio. Ali para as 3, 4 horas da manhã, eu acordei na minha casa. Tinha um culto espiritual, todos falando línguas estranhas na escada, no chão. E eu acordei no meio daquele fogo. Deus, todo mundo ali cheio do Espírito Santo, um culto de avivamento poderosamente. E meu pai estava internado. Deus disse para mim: hoje eu vou cumprir as promessas que eu te falei. Sabe o que aconteceu? Quando foi no outro dia, naquele dia, quando foi 4 horas da tarde, eu estava fazendo uma visita com uma pessoa, e Deus falou comigo assim: Adarque, vai lá agora no hospital, porque eu, o Senhor, acabei de levar o seu pai. Eu, o quê? Vai lá. Cheguei no hospital. Por que você é dele? Eu sou pastor. Então você é pastor, vou te contar. Seu pai partiu de uma forma tão diferente. Meu pai encontrou com Jesus. A minha mãe se converteu. A minha avó se converteu. Os meus tios, Deus mudou a história. O que está impedindo você? O que está você ganhar o mundo todo? A maior riqueza, irmão, é Jesus. Isso aqui é bom, mas é passageiro. Passageiro. Deus está preocupado com a sua alma. A Bíblia fala: entrega-te. Entrega-te. Ah, pastor, eu entreguei. Não, mãe, entrega de verdade. Entrega-te. Se você entregar, irmãos, você vai correr um risco de Deus acelerar aquilo que Ele tem para você. Entregarmos, problema é fácil. Entrega a sua vida. Deixa Ele fazer. Deixa Ele agir. Deixa Ele ser o Senhor da sua vida, no seu deitar, no seu levantar. Essa semana eu tive uma pessoa, me perguntou para mim, eu estava com um casal aqui em casa de americano, me perguntou para mim: pastor, qual é o segredo? De 38 anos, falei: irmãos, eu quero que você ore mais. Eu quero ver 100 anos com a minha esposa. Mas o segredo é confiar em Jesus. O segredo é procurar obedecer a palavra de Deus. Qual é o segredo? É procurar ser o pai da Bíblia, ser o esposo da Bíblia, ser o servo da Bíblia. Qual é o segredo? É fazer o que Deus quer que eu faça. Ser fiel. A minha voz, se você for fiel num pouco, Deus vai colocar você sobre o muito. Ser fiel, obedecer a Ele. Permanecer firme. A sua prova não acabou, irmãos. Nós estamos aqui. Por isso que eu falo. Orarmos, mas tem que orar e vigiar. Se você ora, se você busca, se você obedece, irmão, pode vir até a tempestade, mas Deus vai estar com você. Você não vai estar só. Se Deus falou, Ele vai fazer. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Porque Ele é Deus. Ele é Senhor. Eu fico olhando. Quanto que Deus tem feito? O que você quer, pastor? Eu quero ser fiel. Eu quero dar fruto. Eu quero produzir. Deus chamou você para fazer diferença nesse mundo. O mundo está desesperado, querendo uma palavra que alivie a sua alma. O mundo está desesperado e quer só você ter essa palavra que é Jesus. Só Ele pode tirar das pessoas a depressão, a ansiedade. Só Ele pode dar saúde. Só Ele pode confundir a medicina. Só Ele tem poder de curar. Só Ele tem poder de libertar. Só Ele tem poder de te dar vida e vida com abundância. Só Ele pode escrever uma nova história na sua vida. Só Ele tem poder de perdoar os seus pecados. Irmãos, se você crê nesta noite, Ele tem poder de escrever sobre você uma nova história. Não só sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa. Deus está preocupado com aquilo que Ele tem para você. E para isso,
nós temos que crermos. Eu poderia contar muito para você. Eu lembro quando Deus estava com outras pessoas, nós temos visto Deus tem feito coisas diferentes. Nós tivemos um encontro agora, semana passada, eu mostrei para alguns irmãos. Já contei aqui na igreja uma vez que eu morava num lugar, e esse lugar, nós chegávamos todo dia na nossa casa, lá, quando eu chegava no portão da minha casa, estava lá, tinha 3 desenhos, era eu, Eunice e o Web, uma macumbeira que fazia macumba para mim todos os dias. Todo dia que eu chegava do monte, estava lá, um desenho. Um dia eu cheguei, quando eu vi que era na porta da minha casa, que era uma afronta, eu simplesmente orei e declarei. Um dia eu chego na minha casa, 1h da manhã, tinha um casal na minha porta. Quando esse casal estava na minha porta, eles queriam conversar com a gente. Quando ela entrou para dentro, Deus começou a revelar a vida dela e do seu esposo. E Deus mostrou que ela tinha feito um voto. Vários anos para a entidade. Quando nós oramos para aquela pessoa ficou possessa. Deus curou ela, curou o esposo, Deus libertou ela. E através daquela pessoa, Deus libertou ela. Ela fazia parte, participava desse terreiro de macumba. Até que um dia, houve um problema nesse terreiro. E eles foram lá em casa me buscar, para me orar lá nesse lugar. Sabe o que aconteceu? Quando nós chegamos lá, pela misericórdia de Deus, Deus libertou a dona daquele terreiro, libertou aquela família, libertou essa irmã, e essa irmã se converteu, ela e seu esposo. E essa irmã, ela estava agora, sábado passado, lá no sítio, lá da comunhão da igreja. E ela começou a contar para mim que ela nunca vai esquecer a experiência que ela teve com Deus naquele lugar. Naquele lugar que era um lugar, Deus transformou hoje, aonde eu morava, de frente à minha casa, que é um lugar de prostituição, hoje virou uma igreja. Essa igreja tem ganhado muita alma para Jesus. Começou na casa de trabalho. E essa mulher, ela teve uma experiência com Deus muito grande, que nós orávamos direto, orava de manhã, orava na hora do almoço, orava de noite. Ela teve uma experiência. Qual a experiência que ela teve? Nós fazíamos campanha todos os dias no monte. Ela começou a orar no monte comigo. Nessa campanha, eu tive uma experiência com Deus. Qual é a experiência? Eu orei a Deus. Já tive duas experiências, 2 vezes. Cheguei num posto. Mandei colocar uma quantia de gasolina no meu carro. O máximo que eu usava, que eu andava muito, era 3 dias. Eu andei com esse carro quase 40 dias, para a honra e glória do nome de Jesus. E essa mulher testemunhou no sábado, lá no retiro que nós estávamos. Sabe quem é essa mulher? É a mãe do Richard, que participou desse milagre. Quando Deus fala, Deus faz. Quando Deus fala, Deus cumpre. Qual é o seu milagre nessa noite? Qual é o seu milagre esse ano? O que você tem pedido a Deus? Se você entregar, se você confiar, se você buscar, Deus tem poder de mudar a sua história. Deus tem poder de abrir porta onde não há porta. Deus tem poder de restaurar o seu lar, de libertar o seu filho. Deus tem poder de tirar a depressão, quebrar essa maldição. Deus tem poder de fazer você mais do que vencedor em Cristo Jesus. Coloca-se em pé nessa noite. Eu quero orar por você, que você nesta noite, se alguém quer renovar a sua aliança com Deus, quer tomar uma nova caminhada com o Senhor, irmãos, entrega-te, confia-te, busca. A Bíblia fala: clama a mim e respondeste-ei.
Se você clamar, se você buscar, Ele vai fazer. Ele tem poder para fazer. Ele está aqui nessa noite. Que você comece a falar com Ele nessa noite. Abra o seu coração. Creia no poder dEle. Ele não mudou. Ele é o de ontem, Ele é o de hoje, Ele é de eternamente. Ele me curou. Ele pode te curar nessa noite. Ele quer te curar nessa noite. Ele quer te renovar nessa noite. Ele quer tirar de você essa insônia, essa depressão, essa falta de sono. Ele tem poder de entrar no seu quarto. Ele tem poder de entrar na sua firma, na sua empresa. Abrir porta onde não há porta. Começa a falar com Ele essa noite. Abra a sua boca. Ora, bachuri, calabarassuri, alabas.